Só mais um pouquinho? Pronto. Isso. Por que eu pedi você para ficar de pé agora? Quem sabe? Para abraçar. Dá um abraço em 3 pessoas aí, pelo menos. Não tem como abraçar sentado, né? Então por isso que eu peço você para ficar de pé. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Que o amor, a graça, a paz e a fidelidade do Senhor seja sobre a sua vida. Vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, Deus te abençoe também, seja bem-vindo. É bom ter vocês conosco aqui. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Quem já abraçou, está liberado. Pode sentar, pode descansar. Sentido? Descansar. Pode descansar. Você que nos visita hoje pela primeira vez, obrigado pela sua visita. Espero que esteja se sentindo bem nesse lugar. Nós reunimos aqui como família com um propósito: adorar o Senhor, servir ao Senhor. Que você também possa sentir a vontade nessa família e possa voltar outras vezes. E atenção quem nos visita, nós temos um presente para você hoje. A comunidade preparou e já deixou guardado, separado um presente para você. Então antes de ir embora, vai ter um pessoal lá fora no final do culto com um colete verde. Procura um deles e fala assim: eu quero meu presente, me dá meu presente. Falaram que tem um presentinho, uma lembrança para mim aí guardado. E eu quero a minha lembrança. Aí eles vão te levar e vão te entregar essa lembrancinha, tá bom? E que Deus te abençoe e que você possa voltar, retornar mais vezes. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Batalha na Mente. Passamos aí algumas semanas trabalhando, conversando, sendo ministrados pelo Senhor através desse entendimento. Foram 5 ministrações anteriores, mais a de hoje. Encerramos aí com um total de 6 mensagens, 6 direcionamentos dentro dessa área, produzindo esse entendimento, essa reflexão sobre batalha na nossa mente. A base principal que usamos foi Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, não precisa abrir, aonde o profeta Jeremias produziu ali um entendimento, um sentimento libertador sobre a vida dele, e que tem nos abençoado muito também. Qual foi o entendimento que Jeremias gerou? Ele falou o seguinte: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a gente já conversou aqui nas semanas anteriores, e a gente entendeu que o Jeremias, antes do versículo 21, ali dentro do capítulo 3, era uma pessoa angustiada, era uma pessoa preocupada, um homem com a sua fé e com a sua esperança também roubada, sequestrada. Um homem que estava em briga, em litígio com o mundo que ele estava vivendo, inclusive com o seu próprio Deus. Jeremias faz um relatório de Deus e ele fala que o seu Deus é o seu perseguidor, o seu Deus é o seu carrasco. E não se espante com essa versão, com essa tradução, mas Jeremias diz que o seu Deus é o seu próprio diabo, porque estava fazendo coisas terríveis com a vida dele. Esse é o Jeremias antes do versículo 21. E por que nós encontramos esse Jeremias? Em função daquilo que ele estava alimentando a sua mente. Em função daquilo que ele estava trazendo à sua mente. Quando nos alimentamos com bons alimentos, o que acontece com a nossa saúde? Nós temos boa saúde. Mas quando nos alimentamos com mais alimentos, o que acontece com a nossa saúde? Temos má saúde. E assim também são os nossos pensamentos. Jeremias estava alimentando a sua mente com más pensamentos. E o resultado disso, o seu mundo se tornou o pior mundo. O seu universo se tornou o pior universo. Ninguém prestava mais na ótica de Jeremias. Nem o seu Deus prestava mais. Porém, no versículo 21,
Jeremias vive uma revolução, uma transformação na sua vida. E diante dessa transformação, Jeremias muda o seu pensamento. E o que acontece com o seu mundo? Ele muda também. O mesmo Jeremias que estava reclamando, que estava lamentando, que estava angustiado, triste, é o mesmo Jeremias que a partir do versículo 21, do 22 em diante, começa a dizer: as misericórdias do Senhor não têm fim. O Senhor é fiel e eu quero esperar nele. O Senhor vai me responder. Vale a pena esperar no Senhor. E a partir daí vemos um homem cheio de fé, vemos um homem cheio de esperança e um homem pronto para enfrentar todas as adversidades da vida. E a pergunta que eu faço e eu andei fazendo ao longo dessas semanas: o que mudou na vida de Jeremias? O que mudou nas situações que Jeremias estava enfrentando? Nada. Nada mudou. Mas então por que o mundo de Jeremias é transformado? Até porque o próprio Deus de Jeremias muda. Por que o Deus de Jeremias muda? Porque o seu pensamento muda. O seu pensamento é transformado. E então vemos um mundo, um universo de Jeremias antes do 21. E vemos outro mundo, outro universo depois do 21. E tudo isso acontece por causa da mudança no seu pensamento. E semana passada nós falamos, às vezes nós queremos mudar pessoas, às vezes queremos mudar de lugares, às vezes queremos mudar de vida. Mas na verdade, muitas das vezes não precisa esse movimento todo. Não precisa a gente gastar tanta força, energia e recurso. Muitas das vezes basta mudar só o pensamento. Que quando mudamos o pensamento, todo esse mundo que está à nossa volta, ele muda também. Um grande exemplo disso é quando os espias enviados por Moisés vão até a terra prometida, até Canaã, para visitar aquela terra. 12 espias foram enviados, um representante de cada tribo. E aqueles homens voltam com um relatório. E então 10 deles deram um relatório ruim, um relatório que aquela terra não era tão boa assim, um relatório que aquela terra tinha muitos perigos, muitas adversidades, tinham gigantes e eles não queriam aquela terra. Mas 2, chamados Josué e Caleb, voltam com um relatório totalmente diferente. Quando comparamos o relatório dos 10 espias com o relatório de Josué e Caleb, a gente fala assim: não é possível que eles estão falando do mesmo lugar. Não é possível, eu acho que um foi para um lugar, outro foi para o outro, mas eles estavam olhando a mesma terra. E a pergunta é: como é possível você olhar o mesmo lugar e trazer um relatório de um universo tão diferente em função daquilo que a gente permite entrar na nossa cabeça? E muitas das vezes nós temos reclamado de coisas, de situações, de pessoas, de lugares, e achamos que estamos vivendo um tempo terrível, achamos que vivemos situações terríveis, mas na verdade, e queremos tanto que aquilo mude, mas na verdade a mudança que precisa está em nós, precisa começar em nós, precisa começar na nossa mente. Porque quando mudamos as coisas na nossa mente, o mundo à nossa volta também muda. E então Jeremias abre para mim e para você uma grande possibilidade. Ele nos ensina que é possível mudar o nosso mundo. É possível transformar o mundo que nós vivemos. Quem aqui que nunca teve um momento de grande sentimento, de grande vontade de mudar o seu mundo? Quem aqui que nunca levantou de manhã motivado e falou: não, hoje eu vou mudar meu mundo, hoje eu vou transformar meu mundo? Mas a pergunta é: se um dia você teve esse sentimento, se um dia você teve essa vontade, por onde você começou? Provavelmente a gente chega no trabalho querendo mudar as coisas, muda a cadeira de lugar, muda a mesa. As mulheres levantam lá, dá aquela faxina na casa, joga o guarda-roupa para cá, joga a cama para lá, joga a estante para lá. E então nós temos o sentimento que estamos mudando o mundo. Queremos mudar as pessoas, queremos mudar os lugares. E nunca conseguimos, nunca chegamos no resultado disso. Por quê? Porque nós começamos pelo lugar errado. Sempre que quisermos mudar o mundo, precisamos mudar a nossa mente. Baseado em quê? Apóstolo Paulo. A carta dele à igreja de Romanos 12, 2, não precisa abrir, nós falamos semana passada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer realmente uma transformação, se você quer realmente uma revolução, é possível que isso aconteça. Mas como isso vai acontecer? Pela renovação da nossa mente. E o que é renovação? Eu preciso renovar essa mesa. E então como renovar essa mesa? Eu preciso tirar as coisas velhas dessa mesa e eu preciso depois colocar novas coisas na mesa. E então, se queremos viver uma transformação,
Se queremos viver uma revolução, só tem uma forma: trazendo à nossa memória coisas novas. Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, renovando a nossa mente. E é tão sério esse conselho que Paulo diz o seguinte: se você conseguir renovar os seus pensamentos, a partir daí você passa a viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando estamos com os pensamentos antigos, velhos, ruins, pessimistas, o que acontece? Nós nos afastamos da plena vontade de Deus. Deixamos de lado a vontade boa, deixamos de lado a vontade agradável e deixamos de lado a vontade perfeita de Deus. Então, muitas das vezes nós falamos: as coisas estão dando errado na nossa vida. Sim, estão dando errado. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos. Os pensamentos que nós estamos trazendo da nossa mente estão nos afastando da vontade de Deus, e os resultados são esses que nós estamos vendo, são esses que nós estamos colhendo. E como mudar isso? E como transformar isso? Renovando os nossos pensamentos. E quando renovamos os nossos pensamentos, o que acontece com o nosso mundo? Ele é transformado. Renovando o pensamento, o mundo é transformado. Quando o marido muda o pensamento, a esposa é transformada. Quando a esposa muda o pensamento, o marido é transformado. Quando o filho muda o pensamento, o pai é transformado. Quando o pai muda o pensamento, os filhos são transformados. Quando o funcionário muda o pensamento, o patrão é transformado. Quando o patrão muda o pensamento, os funcionários são transformados. Quer transformar o mundo? Mude os seus pensamentos. Renove os seus pensamentos. E na semana passada também demos o conselho. E como renovar os pensamentos? Colocando os nossos pensamentos cativos ao Senhor, submissos ao Senhor. Semana passada também falamos o que a psicologia nos ensina acerca de gerenciar os nossos pensamentos. Não é fácil tirar e colocar uma coisa na nossa cabeça. É desafiador. E então, na semana passada eu falei com vocês, eu usei um exemplo aqui. Qual foi o exemplo que eu usei? De um pensamento. Eu falei: pensa nisso. E depois vocês não conseguiram tirar aquilo da cabeça. O que eu falei? Gente, vocês não conseguiram tirar isso da cabeça ainda não? Já tem uma semana e você ainda está com isso na cabeça? A picanha maturada ao ponto, com a gordurinha assim, cortando. Você ainda não conseguiu tirar isso da cabeça? Misericórdia. Você vai precisar de tratamento, de psicologia. Só vai ter um jeito de você tirar isso da cabeça. Sabe como? Fazendo esse churrasco e me chamando. Senão esse pensamento vai te atormentar por muitas semanas, muitos meses. Então faz esse churrasco e me chama. Aproveita que amanhã é aniversário do pastor Marcos, faz esse churrasco, chama ele para tirar isso da sua cabeça, senão você não vai conseguir nem viver, não vai nem dormir, porque isso não vai sair da sua cabeça. Qual foi o outro exemplo? O outro exemplo foi o quê? Fusca vermelho. Tá vendo? Só um que lembrou, né? Se tivesse falado de um carro mais novo, mais bonito, né? Tinha um monte lembrando, né? Viu um monte na rua, né? Essa é outra coisa que acontece. Até você pensar naquilo, você não percebe nada. A partir do momento que aquilo está na sua cabeça, começa a aparecer e você fala assim: meu Deus, da onde surgiu tanto Fusca vermelho? A gente brinca de vez em quando com as crianças de ficar contando os Fuscas, né? Todo Fusca que passa, as crianças falam Fu. Aí quem falar Fu primeiro, ganha pontuação. E a gente vai brincando disso. Por onde vai passando, passou um Fusca, fala Fu. Cara, é só começar a brincar disso e aparece Fusca de todo lugar da vida. Todas as ruas têm Fusca, todos os lugares têm Fusca. Na verdade, o Fusca sempre está ali, mas a sua mente não está atenta àquilo. Mas quando você direciona a atenção da sua mente, você começa a perceber todos os Fuscas que estão passando por ali. E então é exatamente isso que esses pensamentos que nos atormentam fazem. Já viu o negócio? Está doendo. Machucou aqui. O que acontece quando você machuca o cantinho do dedo aqui? Qualquer lugar que você passa, faz o quê? Bate. Aí você fala: só porque está machucado eu bato. Na verdade não é. Você sempre bate o dedo toda hora naquele lugar. Mas não está machucado, você não sente nada. Por estar machucado, aquilo chama a sua atenção. E você acha que você está batendo mais vezes o dedo ali porque está machucado. Mas não é, sempre bate a mesma quantidade. Então é isso que a nossa mente faz. A nossa mente nos engana demais. Quer ver? Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês para você ver o quanto que a sua mente te engana. O quanto que ela tem poder de te enganar. Eu vou falar algumas coisas aqui, só que tem que ser rápido. Quem ficar devagarinho aí, bobeando, não pode brincar não. Tem que ser rápido. Eu vou falar algumas coisas. O nome que eu falar, o lugar que eu falar, você tem que colocar a sua mão.
Mas tem que ser rápido, entendeu? Você vai ouvindo e vai colocando a mão, e eu vou te dando a direção. Coloca a mão na perna, você bota a mão na perna. Bota a mão no braço, tá bom? Mas tem que ser rápido. Ó, bota a mão na perna. Braço, perna, peito, cabeça, peito, nuca. Ó a quantidade de gente que botou a mão aqui. Viu? Eu falei para você botar a mão aonde eu falar e não aonde eu colocar. Aí eu falei nuca, aí todo mundo veio, botou a mão aqui. Vários colocaram a mão aqui, estão ligados. Isso é para você ver o quanto a sua mente te engana. E o quanto você precisa exercitar para ter controle, para ter domínio sobre a sua mente. Você precisa ser mais rápido do que ela. Aqueles que conseguiram colocar a mão aqui na nuca e não colocaram a mão na testa, é porque foram mais rápidos do que a sua própria mente, do que o seu pensamento, e conseguiram seguir a direção e colocaram a mão na nuca. E quando não fazemos isso, não somos mais rápidos do que esses pensamentos, ele nos engana. E então nós precisamos entender que a nossa mente não respeita negativa. Não vou pensar no não sei o quê. Não vou pensar no não sei quem. Não tem como. A única forma de não pensar naquilo é substituindo o pensamento. É fazendo o que o apóstolo Paulo nos ensinou, renovando a mente. Porque enquanto aquilo estiver lá na sua mente, enquanto você estiver falando, não quero pensar na picanha, não quero pensar na picanha, não quero pensar na picanha, mais você vai pensar na picanha. A única forma é substituindo o seu pensamento. Por isso que Jeremias falou, eu não quero mais continuar. Eu vou seguir o conselho que ainda estaria por vir, mas Jeremias já segue esse conselho de renovar a sua mente. Jeremias fala, eu não vou deixar isso ficar na minha mente. Eu vou renovar os meus pensamentos. Eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Chega de trazer essas coisas ruins, essas coisas estão me deixando angustiado à minha memória. Agora eu vou decidir. Agora eu vou dizer naquilo que eu vou pensar, aquilo que vai ocupar a minha mente. E então Jeremias muda e o seu mundo muda também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você. Os irmãos que estiverem aí, fiquem atentos, por favor. Olha para a direita, para a esquerda. Ou se você trouxe, tiver dificuldade de encontrar, vamos lhe ajudar a encontrar 2 Coríntios 10, versículo 4. Quem encontrou diz amém. Diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Agora Paulo vai dizer que fortalezas são essas. Olha só, ele está abrindo um parênteses aqui. Anulando os sofismas. O que são sofismas? Pensamentos falsos. Todo pensamento falso é um sofisma. E o que é esse pensamento falso? É um engano disfarçado de verdade. Toda vez que você olha para uma coisa e você acha que aquilo está certo, que aquilo é verdade, mas por trás daquilo existe uma falsidade, um engano, esse é um sofisma. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem algumas coisas que está na cara que são falsas. Tem produtos aí que a gente compra da China, do Paraguai, do Xing Ling, que você olha, você bate o olho e você fala assim, está na cara que está falso. Mas tem outras não. Tem outras que são sofismo. O negócio é tão bem feito, tão bem preparado, que te engana que parece verdade. Mas no fundo, aquilo é falso. E assim também são os pensamentos. E então Paulo diz o seguinte, nós precisamos destruir algumas fortalezas. E quais são essas fortalezas? Sofismas, ele diz, nós precisamos anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Pensamentos altos, pensamentos soberbos, pensamentos arrogantes. Tão arrogantes, tão soberbos, que se entende que são pensamentos melhores que os de Deus, maiores do que os pensamentos de Deus.
E além disso, Paulo diz, precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E então, nós precisamos destruir as fortalezas. E quais são elas? Os pensamentos falsos, os pensamentos soberbos. E precisamos fazer o quê? Levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor. E Paulo diz, existem armas poderosas para isso. Armas poderosas em Deus para cumprir esse propósito. Destruir as fortalezas. Agora preste bem atenção que Paulo aqui não está falando de fortalezas de inimigos, fortalezas de mundo físico. Eu expliquei para vocês desde a primeira semana, existem vários tipos de campos de batalha. Existe o campo de batalha físico, existe o campo de batalha espiritual, mas existe também a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. E preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Existem fortalezas que precisam ser destruídas. E que fortalezas são essas? São palácios? São os prédios lá de Brasília? É o prédio aqui da prefeitura de Macaé? Que fortalezas são essas que precisam ser destruídas? Aonde estão essas fortalezas? Qual o endereço dessas fortalezas que precisam ser destruídas? E então Paulo nos ensina o endereço dessas fortalezas. Não está em Brasília, não está na Rua da Praia e não está em nenhum lugar físico. Está na nossa mente. Aqui estão as fortalezas que precisam ser destruídas. E quais são essas fortalezas? Os pensamentos falsos. Os pensamentos soberbos e arrogantes. E depois de destruirmos essas fortalezas, os pensamentos falsos e arrogantes, o que precisamos fazer? Levar cativo o nosso pensamento a Cristo. Essa é uma realidade nas nossas vidas. Nós precisamos usar essa ferramenta que Paulo diz ser poderosa em Deus. Jeremias descobre essa ferramenta e usa essa ferramenta na sua vida, e nós vemos que tem resultado na vida dele e pode ter resultado nas nossas vidas também. Um homem que transforma o seu mundo através da transformação do seu pensamento. Nós vemos que Paulo nos diz, nós precisamos transformar o nosso mundo, mas precisamos primeiro renovar a nossa mente. E renovando as nossas mentes, nós destruímos essas fortalezas. Tirando esses pensamentos enganosos, tirando esses pensamentos pessimistas, tirando o pensamento de raiva, de ódio, o que nós fazemos? Destruímos as fortalezas. E depois trazemos os bons pensamentos, como Jeremias nos aconselha. Essa semana passada agora, eu fui dar uma palestra motivacional de uma empresa, e então eu estava comentando com algumas pessoas lá sobre uma síndrome nova, e eu descobri ela quando estava fazendo uma pesquisa científica para essa série de mensagens. Então eu aproveitei na semana passada e comentei lá porque se enquadrava ao tema. Mas todo esse trabalho, toda essa pesquisa eu fiz para compartilhar aqui com vocês. Existe uma síndrome muito nova, muito recente, chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Essa síndrome ela já foi cadastrada na Organização Mundial da Saúde, já é reconhecida, e ela foi descoberta pelo Dr. Augusto Cury, um brasileiro, uma das mentes mais brilhantes do Brasil e desse mundo na atualidade, um homem de Deus, é pastor também, e ele é psicanalista, psicólogo e um grande homem de Deus. E então o Dr. Augusto Cury, através de muita pesquisa, de muito trabalho científico, ele descobriu algo chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Não se espante, mas Dr. Augusto Cury, em suas pesquisas, ele identificou que 80% da população mundial hoje sofre da síndrome do pensamento acelerado. Você tem noção do que é 80% da população? Você já percebeu o tamanho dessa epidemia? Síndrome do pensamento acelerado. E a Organização Mundial da Saúde está assustada com esse relatório, com essa pesquisa científica, e eles chegaram a um entendimento e perceberam que muitas doenças psicológicas que estavam sendo diagnosticadas como outras coisas, na verdade não eram esses diagnósticos que estavam dando. Na verdade era o SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que ainda não se conhecia e então não podia dar o diagnóstico. Mas agora conhecendo, já estão buscando as soluções para essa síndrome,
e tratamento e cura também, e as pessoas agora já começaram a ser diagnosticadas por alguns profissionais na área certa. Na prática, eu vou te ensinar na prática o que é a síndrome do pensamento acelerado. É tipo assim, imagina que num domingo ou em um feriado, você vai para a praia, vai lá para a Praia dos Cavaleiros, sol legal, 35, 38 graus, não está ventando, a água está morninha, está maravilhoso. Aí você senta lá na praia, coloca a cadeira, bota a barraca, tudo certinho. As crianças estão brincando lá na areia de bife à milanesa, vai lá na água, molha, rola na areia, né? Fica tudo empanado lá. A mulher está lá pegando um bronzeado, a esposa está lá pegando aquele bronzeado. Passa o cara do geladinho, você compra um geladinho, todo mundo chupa geladinho, as crianças lambuzam a cara toda. Então, uma maravilha, uma maravilha. Mas está todo mundo curtindo e, de repente, o seu pensamento começa a passear. Você está ali naquele domingo, naquele feriado, sentado na cadeira, na praia, está tudo bem, tudo sob controle, mas o seu pensamento fala assim, vou ali e já volto. E então ele vai dar um passeio. E então o seu pensamento vai lá no seu trabalho, chega lá no trabalho, futuca as gavetas, vê tudo que está errado, vê as contas que tem para pagar, vai lá, visita os lugares, vê o trabalho errado que as pessoas fizeram e traz aquilo para sua cabeça. Saiu de lá, o seu pensamento vai em casa, começa a ver o que está bagunçado em casa, o que está estragado em casa, e já começa a pensar, né? Porque meu marido, minha esposa não consertou aquilo, não fez aquilo outro. E o seu pensamento sai de lá, passa aqui na igreja também, dá uma olhadinha como é que estão as coisas, vê o que está de errado também, e assim vai o seu pensamento. E você está ali na praia, sentado ali, mas o seu pensamento está longe. E você está ali torrando no sol. Daqui a pouco o seu coração começa a acelerar, a sua boca começa a ficar seca, sua respiração começa a acelerar, você começa a ficar com raiva, angustiado, nervoso ali na praia, e você não entende por quê. Por que está acontecendo isso? Porque o seu pensamento saiu daquele lugar, não quer viver aquele momento, não quer viver aquela situação, e te leva para viver um outro momento, uma outra situação no futuro. Te leva para dizer o que você tem que resolver nessa semana, te leva para dizer o que vai acontecer nessa semana, e você não vive aquele momento que você está. E muitas das vezes, essa aceleração do nosso pensamento acontece por causa disso aqui. Até então você estava até bem na praia, mas recebeu uma mensagem. Foi o suficiente. Quando você recebeu aquela mensagem, o seu pensamento foi para o trabalho. Quando você recebeu aquela mensagem, o seu pensamento foi lá para casa. O seu pensamento foi para não sei quem que está doente, lá não sei aonde. O seu pensamento sai dali e te leva, te sequestra para um lugar que não é o momento a qual você está vivendo. E qual o resultado disso para a sua vida? Angústia, ansiedade, pânico, depressão e uma série de outras coisas que o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, abre portas para a gente viver. E uma coisa muito curiosa dentro desse SPA é o seguinte: você está na praia pensando no quê? No trabalho. Então está lá na praia pensando no trabalho, nas coisas do trabalho que tem para fazer. Aí na segunda-feira, isso é no domingo, aí daqui a pouco você fica nervoso na praia, você fica chateado, angustiado, tudo bem. E não vive aquele momento. Vai para casa, toma banho, vem para o culto, tal, vai para casa, dorme de novo. Segunda-feira faz o quê? Vai trabalhar. Chega na segunda-feira, você está no seu trabalho, seja na mesa, seja na estação de trabalho, seja lá onde for, mas você está lá no seu trabalho. Precisa estar concentrado fazendo a sua atividade. A sua cabeça está onde? Me diz onde ela está? Na praia. Ela está lá na praia pensando no sol, na água, nas crianças brincando, na esposa tomando aquele bronzeado. O seu pensamento não está mais no trabalho. É isso que a síndrome do pensamento acelerado faz com a gente. Sempre nos rouba do ambiente, da situação e do momento que nós estamos vivendo e deveríamos viver. Você nem está na praia em paz, nem trabalha em paz, nem fica em casa em paz, nem passeia em paz, nem descansa em paz, nem dorme em paz, nada. Porque o seu pensamento sempre quer estar um passo à frente de você. Sempre quer estar um passo além da onde você está e do que você está vivendo. E até agora o Dr. Augusto Cury, quem descobriu essa síndrome, ele só encontrou uma solução para frear a síndrome do pensamento acelerado. Você assumir o controle da sua mente e você dizer à sua mente o que você vai pensar. Não tem nenhum remédio, não tem nenhuma terapia ainda. A única coisa que ele está orientando
a todo mundo, a 80% da sociedade que vive essa síndrome hoje é: controle o seu pensamento. Diga a sua mente no que você quer pensar. Informe a ela o que ela tem direito de pensar. E qual é essa instrução? Lamentações, Jeremias 3:21. Eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança. O que é essa instrução? Romanos 12:2. Eu preciso de transformação através da renovação dos meus pensamentos. Talvez você seja uma vítima da síndrome do pensamento acelerado. Para você não ficar com vergonha, com medo e sair daqui achando: estou doente, estou mal, estou nas últimas. Eu sofro dessa síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. Eu preciso a todo momento dizer à minha mente no que ela vai pensar. Eu preciso a todo momento informar a minha mente a hora de que é aquilo. Porque senão isso acontece comigo. Eu sempre estou em lugares pensando em outras coisas. Eu já falei aqui com vocês, né? O que acontece de noite. Se eu acordar para ir no banheiro fazer xixi, a minha mente liga e não quer desligar. O botão de ligar em qualquer lugar. Encostou igual o celular, né? Hoje você faz assim, ó, ele acende a lanterna. Qualquer sacudida, ele liga. Mas o botão de desligar é difícil de encontrar. Eu não sei onde está. E então presta atenção numa coisa. Você precisa gerenciar os seus pensamentos. Você precisa coordenar os seus pensamentos. Você precisa dizer para sua mente no que ela pode pensar e em que hora ela pode pensar. Porque se você não fizer isso, semana passada eu falei com vocês, o conselho de Pedro. O homem se torna refém, escravo daquilo a qual ele é vencido. Se você não vencer a sua mente, ela te vence e faz de você um escravo. E qual o grande perigo disso? Por que é tão importante eu decidir no que eu vou pensar? Por que é tão importante eu gerenciar e definir os meus pensamentos? Freud, que é o pai da psicanálise, o pai da psicologia, o maior nome até hoje da psicanálise e psicologia, ele disse uma frase que tem transpassado aí os séculos. Ele disse o seguinte: o pensamento é um ensaio da ação. Tudo que precisa ser bem feito precisa ser ensaiado. Você vai olhar grandes apresentações que são feitas, em qualquer área que for, da música, do teatro, qualquer área das artes, e você pode ter certeza que para aquela apresentação muito bem feita, existiu muito tempo de ensaio, muito tempo de preparação. E Freud diz o seguinte: o nosso pensamento é um ensaio da ação. Todos os dias nós temos ações, todos os dias nós tomamos atitudes, todos os dias nós fazemos coisas, mas antes que essas coisas fossem feitas, elas foram ensaiadas. E a pergunta é: ensaiada onde? Você não fica ensaiando toda hora assim, ó, para beber água, ó. Toda hora, ensaiando. Você não faz isso. Mas antes de vir aqui e beber água, esse ato foi ensaiado. E aonde esse ato foi ensaiado? Foi ensaiado na sua mente. Foi ensaiado na sua cabeça. Partindo dessa ideia, desse conceito, que o pensamento é o ensaio da ação, deixa eu trazer uma referência bíblica para respaldar isso para você não falar assim: ih, pastor, agora está pregando sobre Freud. Freud nem era cristão. Já começou a desviar do evangelho, não está mais pregando Bíblia, né? Abre Efésios, por favor. Efésios 2:3. Conselho do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Efésios 2:3. Carta de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Quem achou diz amém. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Agora presta atenção. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o relatório que Paulo traz. Há um tempo atrás, em outrora, nós estávamos andando segundo a inclinação da nossa carne. E o que é andar segundo a inclinação da carne?
é fazendo os desejos da carne e seguindo os pensamentos. A gente acha que fazer o desejo da carne, andar segundo a carne, é só cometer pecado. Mas não é. Se você não gerenciar os seus pensamentos, e se você for escravo dele, o que ele mandar você fazer, segundo Paulo, nós estamos andando segundo os desejos da carne. Porque não somos capazes de controlar o nosso próprio pensamento e dizer a ele o que nós queremos e o que podemos fazer. Paulo diz, nós andávamos seguindo os desejos da carne e fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E Freud disse, o pensamento é um ensaio da ação. Antes de fazer algo, foi ensaiado. E foi ensaiado onde? Foi ensaiado na nossa cabeça. Vem cá, amor, rapidinho, por favor. Rapidinho. É muito importante você gerenciar os seus pensamentos. Quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, eu falei não sei o que lá sem pensar. Ou fiz aquilo assim, 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 sem pensar. Essa expressão é mentira. A psicologia não acredita nessa expressão. É mentira. Você nunca faz nada sem pensar. E você nunca fala nada sem pensar. Você pode ter pensado pouco sobre o assunto. Mas que você pensou, você pensou. E por exemplo, aqui eu falei para vocês, vai rápido, coloca a mão na perna, no peito, na cabeça, não sei o que e tal, na nuca. Aí você vai dizer assim, eu nem pensei, já botei a mão aqui. Pensou. Foi rápido, milissegundos, mas você pensou. Mas o problema é que pensou errado. Não existe atitude sem pensamento. Porque Freud disse, não existe nenhuma ação sem pensamento. Por mais que foi mal pensado, mas teve o pensamento. Porque o pensamento é um ensaio da ação. Oi, tudo bem? Olha só, presta atenção. Dá um beijo. Presta atenção? Pode ir, obrigado. Só. Presta atenção nesse beijo. Agora presta atenção no negócio. Prestou atenção no pescotapo? A pergunta que eu te faço é, foram duas ações diferentes. Uma de um beijo, expressão de amor, de carinho, e outra, um tapa. Tá filmando? Tá, Miguel? Corta esse pedaço. E uma agressão. Um beijo e uma agressão. E eu te pergunto, aonde começou esse beijo? Ele terminou aqui em cima, do altar. Mas onde começou esse beijo? Isso aí. No meu pensamento. Na minha mente. Você não sabia de nada que ia acontecer. Mas eu já estava planejando tudo aqui, ó. Já estava maquinando tudo aqui. O coitado está ali de cabeça baixa me ajudando, ministrando. Não sabia, com dor de cabeça. Cabelinho arrumado, direitinho. Novo visual, não sabia de nada que ia acontecer. Mas eu já estava ensaiando aqui, ó. Planejando aqui. Dar um pescoção nele. O pensamento é o ensaio da ação. Nós temos feito coisas erradas, nós temos falado coisas erradas, porque nós temos permitido coisas erradas ficarem na nossa mente. Eu não sei quanto a você, mas para mim um grande desafio é exercitar o fruto do Espírito chamado domínio próprio. É um grande desafio, não sei para você, talvez para você seja bem mais fácil, mas para mim é um dos maiores desafios que eu tenho na minha vida, exercitar o domínio próprio. E por muito tempo eu achei que domínio próprio é o seguinte, eu quero beber essa água, mas é errado. Eu vou, segura a mão e puxa, e prende a mão. Muitas das vezes eu achei que isso era domínio próprio. Dominar o meu corpo físico, dominar as minhas ações. Mas na verdade isso não é domínio próprio. Muitas vezes eu achei que domínio próprio não era não dar um pescoção no meu amigo, não xingar os outros. Mas na verdade isso não é o domínio próprio. Domínio próprio é dominar a sua mente. Porque se você não conseguir dominar os seus pensamentos, se você permitir um pensamento ruim na sua mente, a atitude vai ser ruim.
Se você permitir um mau pensamento na sua mente, você vai ter uma má atitude, um mau discurso. Você vai fazer coisas ruins, você vai falar coisas ruins. Então não tem como ter domínio próprio nas atitudes sem ter domínio próprio na sua mente. Às vezes queremos mudar o nosso discurso, queremos mudar o vocabulário. Não vamos conseguir se não mudarmos a nossa mente. Queremos mudar as nossas atitudes, as nossas ações e reações. Não vamos conseguir se não mudarmos a nossa mente. E o que é domínio próprio? Controlar a nossa mente. O que é domínio próprio? Controlar os nossos próprios pensamentos. Com base nisso que eu estou te ensinando, eu queria que você fizesse uma reflexão. Lembra daquela discussão? Daquela tal discussão que deu o que falar? Lembra? Sim ou não? Lembra daquela briga desses tempos atrás que deu o que falar? Não é fofoca não, gente. É para você lembrar na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Não é uma coisa só em comum, não. É para você lembrar na sua vida, no seu caso aí. Lembra aquela discussão? As mulheres lembram daquela discussão? Lembra? Lembra daquela fofoca? Lembra? Lembra daquela briga em casa, no casamento, com os filhos? Lembra? Lembra daquela dívida? Lembra daquele problema? Você sabe onde tudo isso começou? Na sua mente. Sabe onde tudo isso começou? Na mente de alguém. Antes que aquilo viesse à tona e acontecesse na realidade, aquilo foi ensaiado. Aquilo foi preparado na mente. E Jeremias, Paulo e tantos outros que já falamos ao longo dessas semanas aqui, ele nos ensina que é possível abortar esses pensamentos. É possível abortar essas atitudes. É possível abortar esses discursos que têm fazido tão mal às nossas vidas. E a pergunta é, como faremos isso? Fazendo a gestão dos nossos pensamentos. Sabe aquela rebeldia do filho, do adolescente? Sabe onde começa? Na mente. Às vezes falamos que o problema foi na toalha, em cima da cama, falamos que o problema foi do celular, da televisão, da luz que não apagou. Todos os problemas começam na nossa mente. Todas as ações e palavras que foram ditas e empregadas em momento errado, de forma errada, na hora errada, começou na mente. Então, da mesma forma que eu chamei minha esposa aqui e dei um beijo nela e pedi um beijo, eu poderia estar gerando pensamentos ruins aqui, chateado com ela, angustiado com ela, descontente com alguma coisa, porque não fez alguma coisa que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. E ao invés de dar um beijo nela, eu podia esculachar ela, chamar a atenção dela, gritar com ela. E a pergunta é, o que define, o que diferencia essas atitudes que eu vou ter? Os pensamentos que estão na minha mente. Eu tenho um conselho para você. Leve isso a sério a partir de hoje. Hoje a gente encerra esse assunto aqui. Mas é hoje que começa o desafio para você. Como Paulo disse, agora nós temos armas poderosas em Deus. Antes você errava porque muitas das vezes não sabia disso. Mas agora você foi ensinado, você foi instruído. E foram dadas armas poderosas em Deus para você, que são capazes de destruir essas fortalezas, esses sofismas que estão na sua mente. E a partir de agora, se você continuar errando nisso, é por escolha sua, é por opção sua. Sempre que vier um pensamento na sua mente, um pensamento de desgosto, de ódio, de raiva, de rancor, de remorso, um pensamento pessimista, que as coisas vão dar errado, que não vai dar certo, que vai estragar, que vai morrer e que vai acabar, não permita esse pensamento ficar na sua mente. Não permita esse pensamento ficar na sua cabeça, porque ele vai produzir resultados ruins. Você vai ter atitudes ruins, você vai ter um discurso ruim diante disso que você está pensando. Quando uma pessoa falar algo com você, ou fizer algo ruim com você, você sabe que o problema não foi a atitude e não foram as palavras, mas foi o pensamento. E você vai precisar ajudar ela a mudar o pensamento que ela está ao seu respeito ou a respeito da situação. E para encerrar, eu quero respaldar mais uma vez isso. Não é à toa que Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 5, não precisa abrir,
mas você pode guardar esse entendimento. Jesus batendo um papo com os discípulos, com os doutores da lei, Jesus disse o seguinte: a lei agora mudou, mas ela não mudou para ficar mais fácil. Agora eu estou ampliando a lei, eu estou aumentando o rigor da lei. Porque antigamente, os antigos diziam, e a lei dizia, que você não podia matar. Não matarás. E o que era matar? Era tirar a vida da pessoa. O coração parou de bater, parou de respirar, morreu, matou. Mas se batesse, sangrasse, ficasse em coma, mal, mas ficasse vivo, vegetando, paralítico, isso não era matar. Não estava transgredindo a lei. Olha como que a lei era limitada. Só não pode matar. Mas se quiser arrancar o couro, se quiser destroçar a pessoa, mas não deixar morrer, manter o coração dela batendo, você não infringiu a lei. Mas Jesus disse o seguinte: eles disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, não se ire, né, dona Socorro, sem motivo contra o seu irmão. Quarta-feira a gente teve aula aqui e estava conversando sobre esse assunto. Não se ire sem motivo contra o seu irmão. Porque se você irá, você já transgrediu, você já cometeu o pecado. Jesus disse também, a lei diz que você não pode adulterar. E o que era adultério diante da lei? A pessoa ser pega em flagrante no ato. Se não foi flagrante, não é adultério. Aí Jesus falou, porém eu vos digo, aquele que pensar impuramente em uma mulher, já errou. Olhou impuro, pensou com desejos, olhou com desejos, já cometeu o erro, já cometeu o pecado. Olha que Jesus tira a situação do campo físico, da ação, da atitude, e traz para qual campo? Da mente. Porque ele sabe que o domínio próprio não é a ação, a atitude, mas o domínio próprio está na mente. Porque aquele que fica alimentando desejos impuros contra uma pessoa, vai terminar no quê? No adultério. Aquele que alimenta desejos, sentimentos, pensamentos de ira, de raiva, de ódio contra alguém, quando tiver uma oportunidade vai fazer o quê? Vai matar. E então Jesus diz, não adianta ficar evitando o ato físico. Você precisa controlar a sua mente, o seu pensamento. E até hoje nós fizemos isso aqui ao longo dessas semanas. Recebemos ferramentas poderosas em Deus para controlar a nossa mente, para controlar o nosso pensamento. E uma coisa eu garanto para você, se os seus pensamentos mudarem, o seu mundo vai mudar. Paulo disse, é possível viver uma transformação. E como viver essa transformação? Através da renovação dos seus pensamentos. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você, quero adorar ao Senhor junto com você e pedir ao Senhor para que lhe abençoe e lhe ajude a seguir esses conselhos de sabedoria que foram compartilhados aqui ao longo de todas essas semanas. Que essas armas se tornem poderosas na sua vida e que haja uma revolução, que haja uma transformação na sua vida e que em nome de Jesus, a partir da sua mente, o seu mundo mude. Eu tenho esperança, expectativa que casamentos vão mudar. Eu tenho esperança, expectativas que pessoas vão ser curadas. Eu tenho esperança, expectativa que pessoas vão viver uma transformação na sua vida profissional, financeira. Eu tenho certeza que nós ouviremos testemunhos que mundos aqui mudaram. E nós vamos perguntar aí como que você fez para mudar o seu mundo? Quanto de dinheiro que você gastou para mudar o mundo? E você vai responder, apenas mudando o meu pensamento. Você recebe um conselho, mais um conselho de sabedoria nesse ano da sabedoria. E uma sabedoria que é poderosa para mudar não só a sua vida, mas o mundo a qual você vive, o mundo à sua volta. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Não me guio por vista, mas pelo
pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Não me guio por vista, mas pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Jesus, eu confio em ti. Eu espero por ti. Você pode cantar. Seus pensamentos me guiam. Seus pensamentos me guiam. Profetize esse novo tempo na sua vida a partir de hoje. Um tempo em que você não é guiado pelos seus pensamentos. Profeticamente, coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça e profetize os pensamentos do Senhor te guiando. Profetiza que você não é direcionado pelos seus pensamentos, mas que você é guiado pelos pensamentos do Senhor. E os pensamentos do Senhor ao seu respeito são os melhores. Seus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Seus pensamentos me guiam. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido
Jesus.